Então estamos de volta aqui em outro dia, continuar essa linda história, muito charmosa e bonita, Perfeito. que não tem nada de errado, né, com meus queridos primos. E agora vai mudar de narrador, Primos. separados. Não, é uma irmã e um primo. E agora o narrador vai ser o Dave, né? Mas antes de você começar a ler, você lembra o que aconteceu no último capítulo, Deivão? Então, mais ou menos só. Pra lembrar o Deivão que dormiu na gravação da primeira parte. é, Basicamente, o cara lá, ele tinha um amigo lá que se automatou-se. Nossa, matou-se. Aí, né? Aí descobriram que ele ficou preso no carro 4 horas pegando fogo. E ele não queria botar fogo no carro. Ele escreveu uma carta pra mina lá que ele gostava, falando uma mensagem estranha, tipo, ela corre, eu não lembro direito o que ele fala, mas tipo, fala um negócio, tipo, ela fica correndo. Aí o protagonista, né, ele leu aquilo lá e falou, ué, mas daí tá falando da mina, né, que ela corre, né, mas não, era de um fantasma, aparentemente. Enfim, tá começando a acontecer coisas estranhas, né, mano, será que tem fantasma, né, mano? Fantasma. Certo. Aí, eu tô sem minha câmera hoje. O Devon tá sem uma câmera, mas como vocês podem ver, eu tenho uma foto linda dele aqui que eu coloquei. Mas vamos lá. Poucos dias após o suicídio de Rob, um grupo de jovens repórteres apareceu na escola em busca de declarações. Antes que os professores pudessem expulsá-los, eles pressionaram para qualquer pessoa apoiasse a versão de que o ataque teria sido cometido por um lobo solitário. Os verdadeiros amigos de Rob se recusaram categoricamente a falar com os repórteres. Mas existe um certo tipo de jovem que só quer atenção. E os mesmos jovens que compareceram ao aconselhamento para pessoas em luto, apesar de nunca terem sido particularmente próximos de Rob, foram os primeiros a dar declarações. Pera, os caras estão falando então que os caras estão tentando falar que os lobos tacaram fogo no carro, é isso? Eu acho que é. Possível, né? O cara ficou preso no carro queimando por 4 horas. Foi lobo, mano. Foi o Foi lobo. lobo isso aí, mano. Lobo solitário. Foi um lobo solitário aí, mano. Tava nervoso, tava com fome. Quis assar a comida antes de comer. Tá, vamos lá. No dia seguinte, o jornal local estava repleto de declarações como: ninguém o conhecia de verdade, diz a estudante Melissa Bennett. Para Fletch, foi uma afronta. O quê? Por que ela não conhecia? Ninguém poderia? Cerca de uma semana depois da morte de Rob, Fletch voltou a me buscar de manhã. Eu não conto? O Murphy não conta? Que besteira. Ouvir o desabafo dele sobre a matéria no jornal me fez pensar que talvez eu devesse ter falado com os repórteres. Eu não fingia ter nenhuma percepção especial sobre o estado mental do Rob, mas talvez fosse bom para os amigos e familiares dele terem sido algo simples e honesto, algo que não se encaixasse na narrativa do lobo solitário. Mesmo que eles fossem apenas dizer: Ele tinha amigos. Eles só não estão falando com você porque estão de luto, seu parasita sem coração. eu gostaria de ter feito isso, mas não fiz. Também gostaria de poder dizer que fui eu quem escreveu o artigo de opinião na semana seguinte, criticando duramente os repórteres por entrarem na escola e pressionarem os alunos, ainda em choque com a perda de um colega. Os proferiram um monte de bobagens pseudocientíficas e de psicologia popular, mas também não fui eu. Foi um veterano que eu não conhecia muito bem. Eu tenho feito algumas tentativas tímidas de fazer o Fletch se abrir sobre o Rob. O melhor que consegui foi fazê-lo reclamar das crianças nas sessões de terapia de luto que não deveriam estar lá. Falar delas deixou-o normalmente tranquilo. Fletch tão furioso que achei que ele fosse ter um aneurisma. Depois disso, desisti rapidamente. Assim que decidi não me intrometer na vida de Fletch, nossos passeios matinais de bicicleta se tornaram algo quase confortável.
Nossa amizade casual era como um joelho se recuperando de uma lesão. Tudo bem enquanto não colocássemos peso sobre ele. E essa... Legitimou o joelho. Oi? Nada não, continua, foi mal. E essa era a situação mesmo no dia em que voltamos para a escola depois do aniversário de Drew DeLuca. Hoje, rastrear a história que me levou à torre teria sido moleza, para mim pelo menos. Para vocês, mudei muitos detalhes. Eu poderia ter digitado aquele pequeno trecho rimado da carta de suicídio do Robbie no Google e teria minhas respostas em segundos, mas a internet não era tão robusta naquela época. Aliás, tenho quase certeza que em 1999 ainda usava o Hotboot. No entanto, desde o momento em que voltei para a casa do Drill até o início das aulas na segunda-feira, passei cada minuto acordada vasculhando todos os livros sobre os lugares assombrados e sites paranormais que consegui encontrar procurando pela frase. E a cada hora eu vejo o rosto dela enquanto ela corre a corrida sem fim. Ou alguma variação. No final do final de semana, metade do conteúdo da minha estante tinha sido redistribuído pela casa. E eu tinha folheado inúmeras páginas do GeoCities, passado por GIFs, do tamanho de fantasmas dançantes, até os meus olhos sangrarem. Mas ainda não tinha encontrado nada. Eu sabia, não podia tocar no assunto com o Fletch. Pelo menos não diretamente. A morte do Robbie ainda era uma ferida aberta. Então recorri à única pessoa que sabia ainda mais sobre histórias de fantasmas do que eu. A assustadora Carrie. Crescer nos bosques de New Hampshire, ao pé das Montanhas Brancas, não era de tudo ruim. Minha escola tinha sido um clube de trilhas que também nos ensinava habilidades básicas de sobrevivência na natureza. Era extremamente popular, principalmente porque culminava em uma trilha de uma semana, o que significava que podíamos faltar uma semana de aula. Como calouros, meus amigos e eu nos inscrevemos juntos para ir naquele outono, mas 2 semanas antes do grande evento, peguei uma infecção de garganta por streptococcus resistentes a antibióticos e tive que remover as amígdalas. Que maravilha! Como o programa era extremamente popular, cada aluno só podia participar uma vez, mesmo tendo permissão para refazer a trilha no inverno seguinte. Ainda foi um pouco decepcionante, já que nenhum dos meus amigos pôde ir comigo. Fiquei com tanta inveja quando meus amigos voltaram da trilha, mais unidos do que nunca, com várias piadas internas e histórias longas da semana na floresta. Mas quando parti para minha trilha, alguns meses depois, as coisas no meu círculo de amigos já tinham voltado ao normal, e eu estava preocupado principalmente em ficar presa na floresta com colegas aleatórios com quem não tinha quase nada em comum. Se você nunca passou o dia inteiro caminhando com uma mochila grande, talvez não consiga imaginar o quão exaustivo isso pode ser. Há uma alta taxa de desistência de crianças que ficam doentes ou jogam a toalha e precisam ser carregadas para casa. Há uma taxa ainda maior de crianças que não param de reclamar da dor nos pés, e quando paramos para almoçar no primeiro dia, qualquer preocupação que eu tivesse com a solidão foi substituída por um ódio profundo por aquele grupo de crianças. Aqueles de nós capazes de manter a boca fechada, pelo menos sobre os nossos pés, rapidamente criaram laços. Foi assim que me tornei amiga da assustadora Cad Patterson, a última pessoa da Terra com quem eu jamais imaginei que me tornaria próximo. Carrie era uma daquelas pessoas azaradas que parecem cientificamente projetadas para serem alvo de bullying. Ela tinha quase 1,80 de altura, estava bastante acima do peso, ia mal na escola, era pobre para os padrões da minha cidade, admito, rica, e tinha uma maldição de uma cabeça de um tamanho de uma abóbora grande. Tinha aulas com Carrie de vez em quando nos últimos 9 anos, e antes da caminhada, duvido que tivesse trocado mais de 2 palavras com ela. Embora, para ser justo comigo, no ensino fundamental, ela tenha se isolado ainda mais da maioria da turma ao se tornar intensamente gótica, no estilo Baby Bat dos adolescentes do final dos anos 90. Havia uma garota loira na trilha,
acho que o nome dela era Stephanie Foster, que 2 horas antes tinha achado muito bonita. E apesar das suas reclamações, eu ainda estava pensando que talvez quisesse conhecê-la melhor antes que ela soltasse essa pérola. Nossa, eu só queria matar a aula. Por que a gente tem que andar tanto? Acho que ela tá certa, hein? Revirei os olhos, mas não disse nada. Carrie, no entanto, não deixou barato. Que diabos você achou que era uma caminhada? Stephanie olhou para ela como se Carrie fosse algo que tivesse raspado da sola das botas. Ninguém tá falando com você. E ninguém quer te ouvir, caramba. Não consegui evitar. Ri. E ainda não considerava Carrie assustadora, uma amiga, mas de repente ficou muito mais difícil não gostar dela. Depois do almoço, nosso grupo de caminhantes silenciosamente e aparentemente sem perceber reorganizou a ordem da marcha, com os reclamões ficando para trás, e aquele de nós que conseguiu esconder suas dores e incômodos lideraram o grupo. Na hora do jantar, Stephanie e outros 3 jovens de sua turma, talvez pouco impressionados com o feijão com a salsicha que iríamos comer, decidiram desistir. No inverno, escurece cedo, escurece e frio. Na caminhada de outono, depois do jantar, meus amigos puderam explorar bastante o acampamento. Mas para nós, só havia uma coisa a fazer: ficar perto da fogueira. E foi ali que eu e Carrie nos aproximamos de verdade. Alguém, meio brincando, perguntou se alguém conhecia alguma boa história de fantasmas. Havia a típica relutância dos estudantes em se expor e ser julgados. E nossos acompanhantes não estavam muito interessados em nada além de conferir se tínhamos montado as barracas. Mas depois de algumas tentativas frustradas dos outros jovens, decidimos contar uma velha história. A de uma velha que morava no Maine e que foi pega sequestrando animais de estimação e crianças pequenas. Dizia-se que ela era uma bruxa que comia carne de suas vítimas e transformava seus ossos em porcelana. Assim que terminei, Carrie começou a contar uma de suas histórias. Nós revezamos contando histórias pelo resto da noite e continuamos contando histórias todas as noites depois do jantar durante o resto da semana. Estranho, né, mano? Pô, estranho ficar falando história de terror, né, mano? Pô, Entretenimento, estranho, né? Mano, isso aí não é normal. Ficar lendo história de terror aí, postando no YouTube. Estranho demais. Muito bizarro. Entre os acampamentos, caminhávamos lado a lado, conversando sobre o tipo de bobagem que parece importante para os adolescentes e fazendo perguntas uma a outra sobre pontos paranormais locais. De volta à escola, depois da caminhada, manter minha amizade com Carrie provou ser complicado. Meus amigos nunca entenderam realmente o nosso laço. Não que fossem maldosos com ela, não exatamente. Mas apesar dos meus esforços em incluí-las no grupo, eles nunca aceitavam. Quanto aos poucos amigos de Carrie que tinha, alguns não conseguiam disfarçar o desprezo pelo gosto musical e de roupas, enquanto outros eram tipo de jovens desesperados e grudentos. 2 coisas que sempre me custaram a engolir. Mas Carrie era uma das poucas pessoas com quem eu conseguia conversar sobre minha perda de fé, e ela sempre topava se juntar a mim em uma das minhas infrutíferas caçadas de fantasmas, então mantive o contato regular. Na segunda-feira seguinte, a minha conversa com Alina, encontrei a Carrie assustadora na cafeteria, sentada com alguns outros jovens góticos. Tínhamos conversado bastante depois que Rob se matou, em parte porque sabia que Carrie, de vez em quando, tinha pensamentos suicidas. Talvez tenha sido o cúmulo da estupidez, mas até Rob Keenan realmente fazer isso, até ele realmente tirar sua própria vida, eu nunca imaginei que pudesse acontecer na minha cidade, pelo menos não com ninguém que eu conhecesse. Depois que Rob fez isso, porém, eu sabia que não podia deixar Carrie seguir o mesmo caminho, e por um tempo, redobrei meus esforços para passar mais tempo com ela. Mas depois de uma noite particularmente constrangedora caçando fantasma em Greenfield, bem, voltamos ao normal. Carrie, você se importa se eu te roubar por um segundo? Perguntei, apontando para o corredor atrás de mim. Quando Carrie se levantou para ir embora, Kim Murray
se inclinou para uma das amigas e disse: Oh, Fala de novo, Mari. Fala de novo. oh, Como é que é, Mari? oh, Como é que é? Como é que é? oh. Ouviu, Davi? Não, mas tudo bem. Não, Mari, faz de novo aí, ele não ouviu. Oh! Ah, foi? agora foi. Como se tivesse visto algo fofo. O rosto de Carrie ficou vermelho como um pimentão e ela lançou um olhar puro de ódio para Kim. Esquece, vamos lá. Eu disse. Eu não sabia o que Carrie tinha contado para Kim sobre Greenfield, mas com certeza não queria lidar com isso. Assim que estávamos no corredor, fora do alcance da voz de qualquer pessoa, relatei os acontecimentos da festa de Drew DeLuca. Ela deixou você ler o bilhete que ele deixou pra ela? Mesmo que apenas um mês antes tivéssemos passado várias horas ouvindo os nossos orientadores sobre as diferenças entre depressão, a verdadeira depressão, que é uma doença psicológica, e tristeza, acho que Carrie ainda tinha dificuldade em acreditar que alguém estivesse mais infeliz do que ela. Carrie se aproximou de mim e baixou a voz para dar um sussurro. Por que ele fez isso? Foi culpa dela? Eu confiava na Carrie, mas relutava em compartilhar muitas coisas com ela. Odeio admitir, mas apesar de ter considerado a Carrie uma amiga durante o último ano, o rosto bonito de Alina fez com que eu mudasse completamente a ideia em uma única conversa. Fui direto ao ponto. Rob escreveu algo no bilhete da Alina. Juro que é de uma história de fantasmas, mas não me lembro de qual. O que dizia? E a cada hora eu vejo o rosto dela, enquanto ela corre essa corrida sem fim. Carrie, assustada, estremeceu. O relógio do viúvo. Odeio esse. Embora minha história comece com o suicídio de Rob Keenan, a história da Torre na Floresta começa quase um século antes, na antiga cidade de Enfield, Massachusetts, alguns anos antes de sua destruição. No final da década de 1920, um relojoeiro idoso de Boston casou-se com uma bela jovem e os dois se estabeleceram em Enfield. E ele era um mestre artesão, o melhor do mundo, capaz de criar máquinas de tamanho e complexidade e precisão que era frequentemente chamado de Da Vinci da relojoaria, uma façanha tamanho notável, considerando que o próprio Da Vinci havia projetado autômatos mecânicos. Ele era uma grande beleza. Ele era de uma grande beleza. Refinada e culta, antes de conhecer o relojoeiro, era admirada pela alta sociedade bostoniana, por sua inteligência e por oferecer os melhores jantares. O relojoeiro havia acumulado uma grande fortuna, mas como todos os grandes artistas, estava insatisfeito com todos os produtos de sua vida de trabalho. Ele queria construir mais um relógio que superasse até mesmo o Rathaus Goldclespiel de Munique em arte e complexidade. Ele construiu seus planos na primavera de 1931 e eles eram belíssimos. Seus designs eram clássicos, porém modernos, complexos, porém simples. A cada hora, quando os sinos anunciavam as horas, os autômatos dançavam para fora de suas câmaras escondidas e reencenavam simbolicamente diferentes batalhas da Guerra Civil, contando a cada dia a história de como o Norte derrotou o Sul. Lowell e Boston desejavam desesperadamente a Torre do Relógio. E assim como alguma das maiores empresas de manufatura e transporte marítimo, mas antes que a construtora de qualquer prefeitura, tribunal ou sede corporativa pudesse começar, a Grande Depressão atingiu o país. Todos os pretendentes desapareceram rapidamente, um após o outro, deixando o relojoeiro sozinho com seus planos. Miserável e deprimido, o relojoeiro temia morrer antes de ter a chance de viver seu sonho concluído. Ele resolveu que não deixaria que isso acontecesse. Deixou a gastar sua considerável fortuna construindo a torre por conta própria, como um anexo à sua casa em Enfield. Certo dia, com a torre do relógio quase concluída, o relojoeiro voltou para casa, depois de buscar uma peça feita sob encomenda. Chegou muito mais cedo do que o previsto e encontrou a esposa na cama com outro homem.
um dos seus operários. O Outro relojoeiro... corno, mano. Oi? Já tem outro corno na história? No outro Então, capítulo. Tinha um, agora tem outro já. tem muito Beleza. corno aqui, velho. O relojoeiro interrompeu no quarto e gritou com a sua esposa e o amante. Nunca em toda a minha vida se sentira tão furioso ou humilhado, mas ainda não sabia o que era humilhação. Em vez de implorarem seu perdão ou se acovardarem diante dele, ou mesmo fugiram envergonhados do quarto, a esposa do relojoeiro e seu amante riram dele. Disseram ao relojoeiro que ele era um velho impotente e que não tinha medo dele. Volta logo pras tuas engrenagens e molas. Disse a esposa. Talvez se te comportares bem e quietinho, ainda faça seu jantar hoje à noite. O relojoeiro, em estado de choque, recuou-se para suas engrenagens e molas, mas em vez de trabalhar no relógio, começou a elaborar um plano. Removeu os autômatos de seus suportes e concentrou toda a sua parca força em enrolar a enorme mola que corria sobre seus trilhos. Dispôs de suas ferramentas para que estivessem ao alcance. Então esperou, ouvindo o ritmo de sua cama de casal batendo repetidamente contra a parede. Por fim, as batidas rítmicas atingiram seu clímax, então cessaram. Logo depois ele ouviu sua esposa chamá-lo, mas não disse nada. Os chamados dela tornaram-se mais urgentes e o arrependimento insinuou-se em sua voz. Será que ela realmente se preocupava com ele? Depois do que ela fez, depois do que ela disse? Mesmo assim, o relojoeiro permaneceu em silêncio. Quando o operário entrou na sala, que era pouco mais que uma caixa de engrenagens gigantes, o relojoeiro olhou fixamente para ele, mas não se moveu. O operário recuou para fora do quarto e chamou seu amante. Ele está aqui dentro. Ele não fez nenhuma besteira, fez? Não, ele está bem. O relojoeiro não estava bem. O operário aproximou-se do relojoeiro com a mesma cautela que um homem se aproxima de um cão desconhecido. A culpa é sua, sabia? O relojoeiro, com uns olhos marejados e sem piscar, apenas respondeu, encarando o jovem que se aproximava. Uma dama tão elegante não dá pra mantê-la numa gaiola, principalmente aqui nesse lugar horrível, e esperar que ela não fique entediada. Foi exatamente nesse instante que o operário atravessou o trilho dos autômatos e o relojoeiro arrancou o pino que prendia a mola. O poste, agora sem figura humana, repleta de pesadas engrenagens de metal, deslizou-se pelo trilho e atingiu a perna macia do operário. O estalo do osso quebrando foi ainda mais alto que os gritos do homem. A esposa do relojoeiro gritou ao ouvir os gritos do seu amado. Estou indo, estou indo. O relojoeiro pegou uma grande chave inglesa e se posicionou ao lado da porta. Quando sua esposa entrou apressadamente procurando pelo amante com os olhos, o relojoeiro se aproximou por trás dela e golpeou-o com uma chave inglesa na cabeça. Ela acordou horas depois com dores lancinantes percorrendo suas pernas. Tentou olhar para baixo, mas mover a cabeça era uma agonia. O relojoeiro estava de pé sobre ela, martelando as hastes de metal de sustentação em suas coxas. Seu amante já estava montado no poste, pronto para substituir o autômato e dançar quando a hora batesse. Assim como Rathausgospel de Munique, a criação do relojoeiro foi aclamada como da grande conquista artística. Multidões se reuniram na rua antes tranquila para assistir a miríade de autômatos da União e da Confederação percorrendo seus trilhos em círculos numa corrida sem fim. Passaram-se Oi? Ele botou o corpo da mulher dele, do amante, nas engrenagens, é isso? Pelo que eu entendi, Virou uma peça de arte, né? Ele deixou em exposição depois. Não, eu acho que... mas, tipo, os corpos não estavam expostos, né? Eu acho que ele deve ter escondido dentro das engrenagens lá. Talvez. Eu sei, eu entendi que tava exposto, mas eu posso ter entendido errado aí também. Não, eu entendi que estava exposto também. É. Mas o povo ficava tipo, ó, que da hora, resenha. É isso? É, ué. Arte. Resenha. É.
Passaram-se semanas até que alguém notasse algo de errado com os dois autômatos. O verniz deles estava estufado em lugares estranhos e parecia escorregadio, como se estivesse molhado. Então, um dia o acabamento cedeu e a multidão, que a essa altura era composta principalmente por crianças, assistiu horrorizada enquanto 2 cadáveres corriam pela pista, perseguindo-se e esfaqueando-se com baionetas. Ah, entendi. Ele fez parecer que eles eram um sobozinho, né? Sim. Que eles eram... Ah, tá. Entendi. Dizem que mesmo depois do relógio ter parado e os amantes terem sido sepultados, todos aqueles que viram o rosto da esposa foram assombrados por visões dela, correndo incessantemente ao longo de sua trilha. Não precisei perguntar por que Carrie, assustadora, odiava a história do relógio do viúvo. Foi ela quem me mostrou como histórias de fantasmas eram frequentemente usadas como forma de controle social. Aqui estava mais uma história em que uma mulher infiel era morta por um marido furioso. Ainda mais cruel, as crianças também eram punidas. Crianças cujo único crime foram terem visto o cadáver de uma mulher infiel, um cadáver que um marido enfurecido exibiu. Eu mal podia esperar para contar para Alina. Eu não tinha aula com ela, mas almoçávamos no mesmo horário. Alina estava sentada à mesa com as amigas. Normalmente seria intimidante chegar perto de uma mesa cheia de garotas, a maioria bonitas e em forma por causa dos anos de futebol, hóquei de campo e atletismo, mas pelo jeito, como a Aline estava sentada, com a bandeja no colo e a cadeira afastada da mesa, percebi que ela só queria uma desculpa para ir embora. Tínhamos permissão para almoçar lá fora, mas ninguém fazia isso durante o inverno. Recebíamos olhares estranhos quando empurrávamos as portas e saímos sorrateiramente para a grama amarelada. Eu estava ansioso para contar para Alina a história do relógio do viúvo há horas, mas agora que estávamos sozinhos, hesitei em começar logo. Você está bem? Alina se remexeu desconfortavelmente. Mas eu... Bem, não tenho me dado muito bem com multidões ultimamente. Principalmente quando estou comendo. Estávamos encolhidas no canto da porta, tentando usar o prédio para bloquear o vento. Eu estava nervoso quando estendi a mão para acariciar seu braço num gesto que eu esperava ser compreensivo e reconfortante. Ela não se assustou nem se afastou. Apenas olhou para minha mão por um longo segundo antes de sussurrar. Obrigada. Comecei a contar a história para ela exatamente como Carrie me contou. Mas mal tinha começado quando a chave virou na cabeça de Alina e ela se lembrou de onde já tinha ouvido aquilo antes. Acampamento de East Boston. Quase todo mundo da nossa cidade ia para o acampamento de verão lá quando éramos crianças, porque ficava a apenas 15 minutos de Nashua. Um dos monitores de lá tinha sido como eu e Carrie e adorava contar histórias de fantasmas para os campistas mais novos. Ele adorava quando as crianças ficavam com tanto medo que não conseguiam dormir e mantinham os monitores dos chalés acordados a noite toda. Por um segundo esqueci porque estávamos tentando encontrar essa história e me perdi em antigas lembranças do acampamento, mas a Alina não. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o motivo pelo qual ele se matou? Sua voz era firme, mas ela me encarou e eu pude ver o quanto ele estava desesperada para que eu dissesse que sim, desesperada para acreditar que não era culpa dela. Acho que ele sofria de depressão. O lábio de Alina tremeu e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu a abracei. Ei, escuta aqui, você não o matou. Alina agarrou a gola da minha camisa de flanela e enterrou o rosto no meu peito. Fiquei ali abraçando-a enquanto ela chorava. Nós dois estávamos atrasados para a quinta aula. No fim do dia, Fletch estava me esperando no estacionamento. Ele já tinha ligado o carro e aumentado o aquecedor ao máximo. Mesmo assim, só conseguimos chegar na metade do caminho para casa quando o clima ficou quente o suficiente para eu abrir meu casaco. Ele olhou pela janela. Cara, o que está rolando entre você e a Alina? Virei-me para olhá-lo. Seu maxilar estava tenso e pela primeira vez em nossas vidas, Fletch me lembrou seu pai durão.
Eu realmente não queria respondê-lo. Ela me perguntou sobre uma história de fantasmas. A única resposta de Flat foi desviar o olhar da estrada. Ele estudou meu rosto por um longo momento antes de finalmente dizer: Qual deles? O relógio do viúvo. É aquele onde... Não sei qual é. Foi quase um sussurro. Você está com pressa para chegar em casa? Não. Bom. Flat encostou o carro no acostamento, respirou fundo, deu 2 socos no volante e começou a chorar copiosamente. Deixou tudo sair. Tudo que ele vinha reprimido na escola, tudo que vinha reprimido perto do pai, tudo. Aline estava triste. Flat estava se libertando. Nos dias em que seguiram ao suicídio de Robbie, era comum ver as pessoas desabarem dessa forma. E isso continuou por mais tempo nas sessões de aconselhamento matinais e em alguns momentos. As pessoas se fecharam novamente. O que antes eram emoções apropriadas, de repente se tornaram tabu no dia seguinte, e pessoas como Flat não estavam preparadas para vivenciar aquele espaço emocional novamente. Depois que ele conseguiu desabafar, a maior parte, começamos a conversar de verdade, Eu sei que é injusto. disse ele. Eu sei que não é o que quer dizer. Ela sempre tentou ser legal, mas me desculpe, eu simplesmente a odeio. Eu não culpava exatamente o Flat por como ele se sentia. O Nate era um cara legal. Ele sabia que a Lina não era obrigada a retribuir seus sentimentos do Rob, só porque era gentil com ela. Mas ele tinha visto o amigo vivo ou morto queimar por 4 horas, e uma parte dele se perguntava se aquilo ainda teria acontecido se a Lina tivesse dado a chance a Rob. Isso é muita pressão para colocar sobre alguém. Eu disse. Eu sei. Lembrei a Flat de tudo o que os terapeutas nos disseram, que sentir uma tristeza ou ser rejeitado é um comportamento natural e normal, um comportamento saudável. Você deve se sentir triste sempre que alguém não corresponde aos seus sentimentos. É triste, sim, mas embora sempre haja algo que leve uma pessoa a decidir que quer se matar agora e não amanhã, ou na semana passada, não é a gota d'água que quebra suas costas, mas sim todo o peso que a precedeu. A doença mental subjacente. A doença mental subjacente. Flash olhou para as próprias mãos. Não havia convecção em sua voz. Flash puxou a camisa até o rosto e enxugou as últimas lágrimas. Em seguida, ligou o carro e partimos. Viajamos em silêncio. Depois de alguns minutos, Flash falou novamente. Ele achou que tinha encontrado. O quê? O relógio do viúvo. Chegou a minha vez de encarar Nate. Isso é impossível. Você quer ler o bilhete que ele me deixou? No período entre o fim da Guerra Civil e o início da década de 1920, a população de Boston, Massachusetts, mais se triplicou. De fato, havia mais pessoas vivendo em Boston na década de 1990 do que hoje. Isso exerceu uma pressão enorme sobre os recursos da cidade, principalmente sobre o abastecimento de água potável. Para resolver seu problema de abastecimento de água, o estado de Massachusetts empreendeu uma série de projetos de obras públicas, redirecionando rios e criando reservatórios, o maior dos quais é o reservatório Quabbin, no vale do sul do rio Swift, no oeste de Massachusetts. O Quabbin abrange cerca de 40 milhas quadradas e possui impressionantes 180 milhas de margem. A criação de Quabbin significou o alagamento de grande parte do vale do rio Swift, que abrigava 4 cidades: Dana, no nordeste, Prescott, no noroeste, com Greenwich entre elas, e Enfield, no sudoeste. Enfield, onde supostamente foi construído o relógio do viúvo, agora está quase totalmente submersa por 412 bilhões de galões de água. Como diabos Robert Cannon teria encontrado alguma coisa ali? O que haveria para encontrar há mais de 60 anos e uma enchente depois do ocorrido? E não é como se o vale do rio Swift tivesse sido inundado da noite para o dia. As pessoas tiveram anos para mudar suas casas e se alocarem para fora da área de risco de inundação. Por que deixariam para trás um prédio inteiro? E se estivesse lá uma torre do relógio despontando da água, não chamaria atenção?
Eu nunca me senti à vontade na casa do Fletch. O primeiro andar parecia um museu. O Sr. Fletch era rigoroso, mas a Sra. Fletch, quem queria que sua casa sempre se parecesse com a capa de uma revista de decoração, podem me chamar de louco, mas qual é a graça de ter uma casa na qual você tem medo de morar? O quarto de Fletch, por outro lado, tinha o problema oposto. Na primeira vez em que fui lá, por insistência da Sra. Fletcher, tive que tirar os sapatos para subir as escadas e depois calçá-los novamente no quarto do Nate. Porque, embora ele tivesse certeza que havia cacos de vidro em algum lugar, Fletch não tinha certeza exatamente de onde. Como pode imaginar, Nathan Fletcher e sua mãe brigavam bastante. Fletch apontou para a cama e eu me acomodei na beirada com menos roupas sujas. Os poucos pertences que possuía, Fletch guardava na gaveta inferior direita da escrivaninha. Mas não foi de lá que ele tirou a carta do Rob. Não, a carta estava escondida dentro de um livro em cima do criado mudo. Me ocorreu que ele deveria estar lendo com frequência. A invasão de privacidade que senti ao ler a carta de Alina não se comparava à sensação de ler a de Fletch enquanto estava sentado do meu lado. A carta era exponencialmente mais pessoal. Rob estava exposto naquela página. Lê-la me fez sentir como se eu estivesse sendo flagrado nu. Enquanto a carta de Rob que deu a Alina revelava um pouco sobre ele e quase nada sobre ela, essa carta revelava muito sobre Rob e também sobre Fletch. Fletch e Rob tinham criado um laço quando Rob era novato e Fletch estava passando por uma fase desajeitada. Aparentemente eu estava enganada sobre Fletch. Não se abater sempre que dizia errado, carinhoso, engraçado e confiante com os amigos. Fletch passou por uma boa parte no início da adolescência, com medo de falar em público. Mas eu não tivesse percebido que talvez ele era mais velho e meio que o admirava. Ou talvez eu estivesse simplesmente absorta demais das minhas próprias inseguranças para ver que qualquer outra pessoa também tinha suas. De qualquer forma, foi uma novidade para mim. Na carta que Rob escreveu para Alina, ele expressava certa culpa por ter deixado todos para trás, lidando com as consequências de sua morte. Mas na carta que entregou a Fletch, a culpa que ele expressava era por ter vivido. Ele se desculpava profundamente por ter sido um fardo. Descrevia-se alternadamente como um bebê e uma sanguessuga, um peso para qualquer um que fosse tolo o suficiente para se aproximar demais dele. E embora soubesse que ninguém veria as coisas como ele, Rob encarava seu suicídio como um ato de caridade. Ele estava se livrando de seus amigos e familiares. Apesar do desconforto inicial ao ler uma carta tão pessoal, devorei cada palavra. Li a carta com esperança de que cada linha seguinte finalmente revelasse que Robert Kinnon tinha a ver com o relógio do viúvo. E finalmente, em meio a uma lista de razões pelas quais ele seguiria em frente com o projeto, estava o que eu procurava. Em breve me juntarei a eles, observando seu rosto enquanto ela corre a corrida sem fim. Levantei os olhos, desapontado e irritado com um pouco que Rob havia escrito sobre o relógio do viúvo. Eu vi Fletch balançando para frente e para trás. Me senti um lixo. Você disse que ele achava que tinha encontrado? Sim. Como? Nathan Fletcher olhou para mim com uns olhos marejados e me contou tudo. A medicação que o Rob manteve sua depressão basicamente sob controle nos últimos 3 anos. Ele ainda tinha crises e eram menos frequentes e menos intensas do que antes. Além da melhora significativa no humor, Rob também estava dormindo melhor, comendo mais e com muito mais energia. Mas ele nunca se sentia extremamente feliz. Veja bem, isso é algo que a maioria das pessoas não entende sobre a depressão. Não é um estado de espírito, é um transtorno. Tem os sintomas dos transtornos sobre o controle que não fez Rob feliz. Apenas o livrou da depressão. Rob ainda lutava para se encaixar e aproveitar a vida. Ele ainda era impopular e ainda era incompreendido. Uma das poucas coisas que Robert Kinnon realmente gostava era correr. Ele gostava especialmente de corrida de cross-country. Se eu tivesse que adivinhar que a corrida
de longa distância tinha para o Rob. Eu diria que, para alguém que sempre se sentia mais solitário em meio à multidão, devia ser um alívio estar realmente sozinho. Apenas ele, a floresta e a próxima milha. E o reservatório de Quabbin oferecia muitas trilhas para explorar. Rob vinha explorando-as desde criança. Quando moravam em Amsterdam, a família costumava visitar Quabbin nos fins de semana. Caminhadas ou piqueniques. De vez em quando, o Sr. Cannon levava seus 2 filhos para pescar. Na adolescência, Rob procurava qualquer desculpa para ir até lá e simplesmente caminhar, um passo de cada vez, até o pôr do sol, quando os visitantes tinham que ir embora. Naquele verão, o verão de 1999, Rob inventou muitas desculpas para visitar o Quabbin. Pela terceira vez, ele havia reunido coragem para dizer a Aline Amnef o que sentia por ela, e pela terceira vez fora rejeitado. Dessa vez de forma um pouco menos gentil do que antes. Isso deixou Rob com uma crescente impressão de que o amor de sua vida o achava esquisito. Correr era uma coisa que fazia esquecer isso. Os Fletchers tinham 3 filhos. O mais velho, Samuel, havia estudado em UMSS e após a formatura conseguiu um emprego no departamento de TI na universidade. Fletch visitava o irmão com frequência, e sempre que isso acontecia, Rob pegava uma carona até Quabbin. Normalmente, Fletch o deixava lá de manhã, e o Rob ou era buscado por algum parente que ainda tinha em Amsterdam, ou ligava para o irmão de Fletch do centro de visitantes no extremo sul da represa Windsor, e Fletch vinha buscá-lo. Certa vez, Rob perdeu a noção do tempo e se viu, após o pôr do sol, a quilômetros do centro de visitantes. Foi então que ouviu pela primeira vez sinos tocando a hora. Era quase inaudíveis, como se tivesse viajado uma grande distância, e tinha um timbre estranho, abafado, os fazia soar suaves e profundos. Rob parou de correr e escutou. Esqueceu-se completamente de Alina, esqueceu-se de contatar Fletch, esqueceu-se que estava a 1 hora de carro das pessoas mais próximas que conhecia. Ficou parado na floresta, de frente para o vento, para ouvir aquele som maravilhoso. Se ele era, como eu, quando vi-os pela primeira vez, foi tomado por uma sensação física, uma sensação como a de se aconchegar sobre um cobertor quente numa noite fria. Então eles se foram. Rob se viu mais uma vez na floresta escura, sem a menor ideia de como voltaria para casa. Há um parque de trailers, algo incomum em Massachusetts, a alguns quilômetros a sudeste, no centro de visitantes. Rob teve a sorte de ser apanhado na estrada por uma das moradoras. Ela provavelmente não tinha 40 anos, mas aparentava quase 60. Fumava sem parar, e foi quem contou a Rob sobre o que ela chamava de a Torre da Floresta. Para ela, a Torre da Floresta não era uma história de fantasmas. Era simplesmente um fato da vida, e como as curvas fechadas e buracos, era algo melhor evitar. Ela não tinha um relato em primeira mão, mas ouvira muitas histórias. Sabia que alguns dos rapazes do seu parque de trailers gostavam de beber, fumar maconha e urinar nos reservatórios da tarde e da noite. Sentia um certo prazer com a ideia de que em algum lugar de Boston, algum graduado de Harvard estivesse bebendo a urina deles. Ocasionalmente, um desses rapazes voltava para o trailer perturbado por ter ouvido a beleza sinistra dos sinos. O reservatório de Quabbin é completo de ilhas. A mulher disse que a origem do som dos sinos ficava em uma delas, uma ilha ao norte, de onde a Old Ware Enfield Road se transformava em Quabbin Hill. Em algum lugar escondido entre as árvores selvagens da ilha, o topo de uma antiga torre, daquelas que se vê no topo de igrejas, emerge do solo. De vez em quando alguém saía à procura dele e nunca mais voltava. Corria o boato no parque de trailers em que, em 1996, John Wilkins e sua prima Anna o encontraram, mas apenas Joe retornou. Ele se suicidou cerca de um mês depois. Desde então, as mães do parque mantêm uma vigilância redobrada sobre seus filhos. Rob não acreditava de verdade em nada daquilo.
E não era como eu. Ele não era como eu. A Torre da Floresta não era uma busca espiritual. Ele não estava tentando se agarrar aos últimos resquícios de sua fé. Ele só queria ouvir aquele som de novo, ouvir os sinos tocando a hora, sentir aquela onda de calor e segurança o invadir. Nas semanas que se seguiram, Robin não pensava em nada além do som dos sinos. Fletch achava que Robin estava exagerando o incidente, deixando sua memória falar mais alto, mas Robin estava convicto que era o som mais belo que ele já ouvira. E ele insistia que algo nos sinos antigos ou no vento que carregava o toque pela floresta ou na acústica das rochas e da terra ao redor da torre conferia que eles uma qualidade etérea. Ele estava determinado a encontrar a torre. Rob começou a pesquisar sobre Quabin e não demorou muito para perceber a ligação entre a torre e o relógio do viúvo. Ele descartou a história de fantasmas, mas ficou entusiasmado ao saber que um mestre artesão havia vivido em Enfield e investido sua fortuna na construção de uma torre de relógio completa com sinos e carrilhão. Fletch estava cético. Se Rob tivesse ouvido alguma coisa, deveria ter vindo de outro lugar. Uma cidade vizinha, uma igreja de verdade. Os sinos das torres pesam centenas, se não milhares de quilos. O que estaria tocando-os? O vento? Só um furacão. Mas Rob não se deixou abalar. Ele ia encontrar a torre na floresta. Ele ia ouvir os sinos novamente, e Fletch não via problema algum em deixá-lo tentar. Uma semana antes do início das aulas, Fletch partiu para Mr. Hat, com Rob a reboque. Os dois passaram a noite com Sam e seus amigos, antes de saírem por volta das 10h45 e seguirem pela Rota 9, até chegarem ao Old War Enfield Road. Estacionaram o carro perto do parque de trailers e caminharam cerca de 3 km para o Old War, até a margem do reservatório mais próxima das ilhas, uma das quais Rob tinha certeza abrigava o Spire in the Woods. É a Torre da Floresta, que não traduziu aí. Perdão. Abrigava a Torre da Floresta. Como cada um usava um traje de banho por baixo das roupas, eles simplesmente se despiram, guardaram seus pertences e entraram na água. A ilha mais próxima ficava a cerca de 200 metros da costa, e Fletch, que nunca fora um bom nadador, logo percebeu que não tinha forças para chegar lá. Após uma breve discussão enquanto boiavam, Fletch voltou e o Rob seguiu sozinho. Eles combinaram que Fletch encontraria o Rob perto da Rota 9 às 4 da manhã. Fletch ficou sentado no porta-malas do carro por horas, espantando mosquitos e ouvindo sapos e grilos. No começo ele estava preocupado com o Rob. Depois ficou irritado por Rob ter ido sozinho e depois se preocupou de novo. Fletch programou o alarme do relógio por volta de 1h30. Deitou-se no banco de trás e adormeceu, desejando estar bebendo na casa do irmão. Fletch acordou com a porta do passageiro sendo aberta bruscamente. Rob pulou para dentro e bateu com a porta com força. Dirija! Fletch entrou apressadamente no banco da frente, supondo que funcionários do parque ou a polícia estivessem em perseguição. Ele acelerou um motor e saiu do parque de trailers. Fletch já estava na Rota 9 quando se atreveu a lançar um olhar para um amigo. Rob entrou em pânico. O que aconteceu? Rob não disse nada. Apenas lutava para recuperar o fôlego enquanto olhava para trás, em direção ao reservatório. A adrenalina de Rob se dissipou enquanto Fletch dirigia. Quando chegavam ao apartamento de Sam, Rob estava praticamente catatônico. Levei semanas para conseguir arrancar isso dele. Disse Fletch. Mas ele viu alguma coisa lá embaixo. Ele encontrou a torre? Perguntei. Fletch assentiu com a cabeça. Ele entrou? E esse é o fim da parte 2. Será que o lobo entrou na torre? Será que ele achou a torre? É louco. Será que entrou na torre? Entrou na torre. Pô, eu descobri que o verdadeiro vilão são os cornos, né, mano? É verdade. Eu descobri nessa história.
O mal está no chifre. O mal está no chifre. Por isso que o demônio tem chifres, né? Caraca, perfeita analogia. Perfeito. Exatamente. Então é isso, né? Essa história tem 10 partes, a gente leu 2. Você é louco. Depois tem mais. É mesmo. Se alguém tiver ouvido essa história até o final aí, quiser dar alguma sugestão pra nós ler, fica à vontade de mandar aí, tá? Mari, quer falar uma coisa? Não. Levão? Valeu. Valeu! Valeu!